mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Uma das recentes sondagens do Instituto de Ciências Sociais, publicado pelo Expresso, mostrou que a crise da habitação é um dos raros temas transversais na nossa sociedade, apresentando valores similares em todos os quadrantes políticos, sociais, económicos e até entre inquilinos e senhorios. Mas se o ponto de partida é este, o pacote de medidas apresentado pelo Governo parece ter gerado outro raro consenso, mas em sentido contrário. O coro de críticas, algumas histriónicas e pouco comuns entre nós, tem sido avassalador. No centro da polémica, duas propostas que procuram aumentar a oferta de habitação no mercado de arrendamento. Uma, através do arrendamento coercivo de casas devolutas, estejam elas em ruína ou não. Uma proposta que existe há muito na Dinamarca ou em Amsterdão, ou dá origem a pesados impostos em França, entre nós foi tratada como comunista e gonçalvista. A outra tem a ver com o alojamento local, uma atividade que reabilitou os centros históricos das cidades e complementou o rendimento de uma classe média empobrecida pela crise que vivemos há mais de uma década, mas que cresceu demasiado depressa até tornar Lisboa na capital europeia com mais oferta. O Governo tem um calcanhar daqueles. Pede aos agentes privados um esforço com o seu património devoluto que não aplica a si mesmo. Há quase 4 anos que o Estado anunciou a transformação de 29 grandes imóveis do Estado, como o Hospital Miguel Bombarda, para arrendamento acessível. 4 anos passados, nada está feito, assim como as 7.500 casas prometidas por António Costa em 2015, que nunca saíram do papel. Portugal é um dos países europeus com o menor parque público de habitação, 2%, ao contrário dos 12% da média europeia, e todo ele concentrado nos segmentos mais pobres. Pagamos agora o erro de políticas públicas centradas no crédito bonificado e na venda de habitação a custos acessíveis, há muito revendidas pelos seus destinatários originais e hoje alvo do processo de gentrificação que tomou conta de Lisboa, Porto e uma parte muito significativa das nossas maiores cidades. Ministra há pouco mais de 2 meses, Marina Gonçalves tem uma prova de fogo logo no início do seu mandato. Natural de Caminha, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e é mestre em Direito Administrativo. Deputada desde 2015, foi chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos entre 2018 e 2019, altura em que, com o novo governo, assumiu a Secretaria de Estado da Habitação. Ao longo da próxima hora e um pouco, vamos ver se Perguntar Não Ofende Marina Gonçalves, numa conversa que promete ser um pouco mais demorada. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Em 2015, António Costa prometeu 7.500 casas, como disse, com recurso ao Fundo de Estabilidade da Segurança Social. Não temos nenhuma. Em 2018, disse que queria acabar com a carências habitacionais até 2024. Estamos em 2023 e a crise é enorme. Vai-me falar das casas do PRR, imagino, mas, mesmo aí, a maioria é reabilitação e a construção nova é uma gota d'água no mar das necessidades atuais. Não são demasiadas promessas por cumprir para acreditarmos que agora vai ser diferente. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Mais do que promessas, são objetivos de política pública que não ficaram fora da nossa agenda, nem com a apresentação deste pacote de medidas que são efetivamente extraordinárias. Quando, em 2015 e início de 2016, quando se definiu aquelas que eram as prioridades de política pública, definiu-se uma nova visão daquilo que é o direito à habitação e um novo papel do Estado. E, portanto, nós mudamos aquela que é a filosofia e a política de médio prazo
mas que demora obviamente o seu tempo a concretizar, de reforço do parque habitacional público. As duas medidas, seja o primeiro direito para as famílias com menores rendimentos, seja o arrendamento acessível, assentam essencialmente estas medidas em concreto que foram anunciadas e que estão em execução no reforço do parque habitacional público. Isto obviamente demora o seu tempo, nós não podemos deixar de confirmar, de tornar claro que efetivamente o próprio Estado tem que dar o exemplo, e o dar o exemplo é pegar no seu património e colocá-lo ao serviço das famílias, e é esse trabalho que está a ser feito. Tiveram algum tempo. Mas esse trabalho está a ser feito. Recente. Por isso mesmo é que o trabalho está a ser feito. Como lhe disse, em 2015, em 2018, António Costa disse que pretendia acabar com as carências habitacionais em 2024. Só falta um ano e é evidente que essa questão não se põe, não é? Para clarificar aqueles que foram os dois momentos e aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo do tempo, e também a melhoria que vamos fazendo em função dos instrumentos e da necessidade de acelerar e sobretudo ser mais eficaz na forma como nós construímos os instrumentos. Como sendo algo novo, é natural que nós com o tempo vamos percebendo onde é que estão os maiores entraves e onde é que os podemos melhorar. Falando dos dois objetivos e falando concretamente da questão do primeiro direito e das 26 mil soluções habitacionais, o levantamento feito em 2018 com os municípios e que falava destas 26 mil famílias, hoje já ultrapassou em larga escala as 26 mil famílias, temos os municípios todos a trabalhar e, portanto, o objetivo de acabar com as carências identificadas nas estratégias vai muito para lá até do PRR. Portanto, é uma resposta muito complexa, com questões muito diferentes, mas que devem ter resposta estrutural dentro do programa, e esse objetivo nós não devemos perder. Há um objetivo que foi definido com aquele que era um levantamento feito em 2018 com as 26 mil famílias. Esse objetivo teve depois aqui, nós não podemos também esquecer o enquadramento que tivemos nos últimos 2 anos, primeiro com a pandemia, depois com o aumento dos custos da construção e com o impacto que isto teve direto naquilo que é a promoção do Estado. Mas dito isto, e não tendo as costas largas, a verdade é que este trabalho está a ser feito com os municípios. Nós continuamos a trabalhar para as metas com que nos comprometemos. Eu falei-lhe aqui, na introdução, falei-lhe aqui de 29 já lá vou ao arrendamento acessível, exatamente. Eu já lá vou ao arrendamento acessível. Estava a começar para distinguir aqui os dois grandes programas que estão neste momento em concretização. O primeiro direito, trabalho junto com os municípios, está a ser a resposta articulada diretamente pelos municípios, e aqui essa referência deve ser feita. É um trabalho que todos os municípios, sem exceção, estão a fazer. E continuamos a trabalhar em parceria para conseguir concretizar aquele que é o objetivo. Um objetivo mais célere, que depois também está presente no PRR das 26 mil famílias, mas também um objetivo a médio prazo, porque não nos devemos ficar para essas famílias, mas também dar resposta a todas as que estão nas estratégias locais de habitação. Por isso é que definimos o modelo do primeiro direito assim. Depois, relativamente ao arrendamento acessível, à mobilização do património do Estado, que também está para o primeiro direito, mas mobilização do património do Estado, especificamente para as famílias da classe média, para os mais jovens, para aqueles que querem autonomizar, para aqueles que têm rendimentos intermédios. Essa mobilização e esse primeiro programa que se criou, que foi o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, é um programa em si, não sendo mal interpretada na palavra, complexo pela forma como funciona. O que fez com que nós, face à urgência da resposta, fez com que nós também tivéssemos aqui um segundo caminho para intervir, que foi através da promoção direta por parte do IRU. O IRU hoje faz também reabilitação. Mas dizer relativamente à identificação, e aliás dizer também que a identificação feita dos 29 edifícios pressupunha também a intervenção do IRU, e muita dessa intervenção, a mais pequena, foi reabilitada e está ao serviço das famílias. Então não temos os 29? Nós temos, por exemplo, o cabeça da bola... Estamos bem longe dos 29. Todo este processo pressupõe um conjunto de passos. Não quer dizer, nós às vezes esquecemos como o que é visível é que não apenas dá notícia, mas é aquilo que as pessoas acabam por considerar. Esquecemos todos os passos prévios que qualquer promotor tem e o Estado também tem para a sua concretização. Os imóveis que foram identificados, muitos deles, aliás, no âmbito do fundo, pressupunham um conjunto, pressupunha PIP, pressupunha o licenciamento, pressupunha projeto, portanto, pressupõe todo um conjunto de passos como pressupõe qualquer outro projeto. Não esteve parado esse caminho que está a ser feito. Não teve parado para as famílias. E mais, e o cabeça da bola, só dando o exemplo daquilo que é a promoção do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. O cabeça da bola, por exemplo, está neste momento em concurso para poder avançar ainda este ano. Portanto, as coisas estão a ser feitas. Há um caminho que não é visível e que nós esquecemos muitas vezes de referir, e que é preciso referir. Para as famílias é a parte que é visível, não é só visível, é que tenha um efeito realmente no mercado. E por isso mesmo é que nós acelerou muito, e provavelmente o Estado teria que ter encontrado instrumentos para acelerar mais. Mas já temos muito tempo para tratar de várias destas coisas. Sem entrarmos ainda nas medidas concretas, a regulação dos preços das rendas, a inexistência de vistos gold, a apropriação de casas devolutas, as regras apertadas sobre o alojamento local e até a proibição de vendas de imóveis a estrangeiros
são tudo medidas que vários países europeus, diferentes das medidas, ou da OCDE, aplicaram há vários anos. Não andaram a empurrar os problemas com a barriga durante estes anos todos. A crise da habitação não chegou agora. E tem aqui uma lista enorme de algumas das propostas que estão no pacote do governo, outras não estão, mas é indiferente. Vários países tomaram várias destas medidas. O que é que Portugal teve à espera? E Portugal também tomou várias medidas que outros países da Europa estão também a aplicar. Nós não começamos agora a fazer política de habitação. Não, já nem falo só da política estrutural, também estas respostas mais imediatas. E desde 2016 também que fomos criando instrumentos. E nós temos é que ter, não podemos ser rígidos a ver a política como a construímos, perceber onde é que a temos que melhorar e onde é que devemos testar outras respostas. Nós fomos criando, a avaliação tem que ser feita de acordo, para avaliarmos uma medida ela tem que se implementar. Eu lembro, nós fizemos o programa de apoio ao arrendamento, criamos esse mecanismo, nós reforçamos o Porta 65, nós agravamos a tributação sobre o património devoluto, nós criamos um conjunto de limitações no alojamento local, nós criamos umas limitações nos vistos gold, tudo isso foram medidas que não vêm neste pacote legislativo. Nós vamos falar de algumas dessas medidas que não tiveram resultado. Mas fez, a verdade, claro, por isso mesmo, mas vai ao encontro daquilo que estou a dizer. Nós não estivemos parados a ver o problema a acontecer e à espera de tomar medidas que nós sabemos, as medidas que hoje estamos a tomar são medidas, algumas delas, que têm um impacto, e olhando para o alojamento local, também tem impacto na vida das pessoas que têm estas atividades e, portanto, obviamente que estas medidas têm que ser ponderadas e têm que ser tomadas nos momentos... A verdade é que tudo isto aparece num momento em que estas coisas se juntam todas num pacotão, porque o governo gosta de fazer umas conferências de imprensa com tipo Covid e com pacotões, quando parte delas já poderiam ter avançado há algum tempo. Mas é que nós fomos avançando. Nós podemos dizer assim, chegaram... novas. Mas isso depois é um bocadinho a opção de quem está... Nós achamos, desde o primeiro momento, que as medidas deviam ter o seu momento e deviam ser avaliadas a cada momento. Nós fomos fazendo estas medidas. Não estas estão aqui, obviamente, por isso é que apresentamos agora estas medidas. Claro, mas estas são tomadas agora. Mas nós não podemos esquecer e dizer que não fizemos nada ao longo dos anos. Nós devemos olhar para o que fizemos, avaliar e termos não sermos rígidos na forma como também construímos as políticas. Vamos então às medidas. Vamos começar pelo arrendamento, vamos tentar organizar isto. Vamos começar pelo arrendamento. Porque é que uma pessoa que tem um apartamento arrendado há 20 anos, ajudando a suprir necessidades habitacionais do país, passa a ter aumentos da renda controlados, e quem o colocar agora no mercado pode definir o preço que entender. Não estamos a penalizar senhorios mais antigos, estáveis e fiáveis. Porque é que não tem, como alguns países, um limite à renda inicial? Há sempre um equilíbrio na forma como nós vamos construindo estas políticas e este debate, aliás, mostra isso mesmo, o difícil que é muitas vezes encontrar este equilíbrio. Não se preocupe, eu vou fazer pelos dois lados. Muito bem, mas quando nós desenhamos vou começar então pelo equilíbrio. Nós, quando desenhamos não vai responder a todos o equilíbrio. Não, mas quando desenhamos tanto assim é que todas as medidas acabam por ter a sua crítica por parte de toda a gente, ou quase toda a gente do setor. Mas como dizia, relativamente ao equilíbrio que se tentou construir, nós olhamos para este pacote de medidas percebendo aquilo que era preciso e era urgente responder, mas sobretudo percebendo também como é que nós podíamos transmitir confiança não apenas ao inquilino, mas também ao senhorio, olhando para a relação no arrendamento. Isso para nós é importante, porque a nós interessa-nos ter um inquilino que tenha segurança no mercado de arrendamento e interessa-nos ter um senhorio que tenha segurança no arrendamento. Esta medida do controle de rendas, que é uma medida que tem vindo a ser discutida ao longo dos últimos anos no Parlamento essencialmente, é uma medida que para nós tinha que ter alguma estabilidade para aquilo que é a resposta e a consequência junto do senhorio. Sim. Mas dizer, o momento em que nós estamos a aplicar esta medida é o momento em que o senhorio já estabeleceu livremente a sua renda. Nós tivemos o cuidado de estabelecer este limite para os últimos 5 anos, ou seja, não estamos a falar de rendas de contratos antigos que têm rendas normalmente mais baixas, portanto genericamente mais baixas, e que não estão limitadas por este travão. O travão que nós colocamos aqui é um travão para aquilo que é um aumento exponencial que tivemos nos últimos 5 anos. E diz-me assim, mas o senhorio não vai ter aqui um limite que quem entra agora no mercado não vai ter. Mas também não teve no momento da fixação da renda, ou seja, quem definiu a renda não foi o Estado. Não tabulamos renda. Pode-se discutir se devíamos ir por essa via ou não. Países que o fazem. Nós consideramos... Quer dizer, não tabular, mas têm limitações. Mas há países que o fazem. Há países que o fazem. Nós nunca tivemos nunca tivemos. Nos últimos anos não tivemos, a não ser nos contratos. É uma das críticas que é feita, anteriores algumas pessoas que têm tido menos
menos espaço mediático, que é exatamente, vocês na realidade não estão a fazer nada para baixar as rendas, estão apenas para travar o aumento. Esta medida não é uma medida para baixar a renda, aliás, não está incluída nessa linha de intervenção, nesse eixo de intervenção. Mas aquilo que nós fizemos foi, mas só para salientar esta ideia, não é o Estado a definir a renda aqui, é uma opção que nós consideramos equilibrada. Quem definiu as rendas foram os senhorios, não foi o Estado que definiu, e apenas estamos a determinar como é que sobre o mesmo imóvel cuja renda foi definida pelo senhorio de acordo com o que entendeu, pode funcionar no novo contrato de arrendamento. Como é que funciona o mecanismo de controle de aumentos? Confesso que ainda não consegui perceber exatamente a fórmula e como é que se estabelecem os valores. Para simplificar, com os valores da inflação deste ano, quanto é que será ou seria, veremos se essa medida existe, não é? O aumento permitido para o próximo ano. O aumento, a regra... Eu não estou a falar daquelas pessoas que já têm contrato, que se não é das renovações, é os novos contratos, etc. Isso suponho que se mantém tudo igual, não é? Sim. Portanto, em relação a esta nova fórmula, não é? Qual seria o aumento? Falando apenas dos novos contratos, pegando num exemplo de um contrato que é um novo contrato que é celebrado. Quando está a falar de novos contratos, já agora para esclarecer, quando está a falar de novos contratos, estamos a falar, quer que seja o mesmo inquilino, é um novo contrato sobre um imóvel que estava arrendado. Quer seja outro inquilino. Exatamente. Um imóvel que estava arrendado, um novo contrato naquele imóvel. Sim. Portanto, olhando para aquele senhorio e para aquele imóvel. Nesse caso, a regra é a renda que era praticada mais 2%. Esta é a regra. Sim. O que nós permitimos é que, nos casos, a lei já hoje permite, durante as atualizações não feitas dos últimos 3 anos, por aplicação do coeficiente, poderem ser todas acumuladas, no fundo, e incluídas numa renovação por parte do senhorio. Já hoje é assim permitido, ou seja, o coeficiente de atualização pode ser acrescido dos últimos 3. Nós permitimos isso mesmo. Portanto, um contrato que em 2024 seja renovado, teria... que um novo contrato sobre o mesmo arrendamento, sobre o mesmo imóvel, seria a renda mais 2% e, se as atualizações não tivessem sido feitas nos últimos 3 anos, as atualizações de acordo com o coeficiente, podia-se juntar. Se não pode-se tivessem compensar sido feitas, as atualizações que não foram feitas, é porque isso? o senhorio pode optar por não as colocar. Claro. É uma opção do E senhorio não deve ser prejudicado por isso. O que é que nós consideramos? Em 2023, como nós colocamos um travão naquilo que é a renovação da renda, pusemos os 2% de renovação, consideramos que o coeficiente é o coeficiente que é definido pelo INEC, neste caso seria os 5,43. Pronto, portanto, a regra é a renda mais 2%, podendo haver esta possibilidade, que já hoje, aliás, é dada aos senhorios no momento da renovação. Imaginemos que um senhorio que tem uma casa arrendada há mais de 10 anos precisa de reabilitar a cozinha ou a casa de banho, pode incorporar o valor do aumento nas rendas, senão não corremos o risco de voltar à degradação das casas porque os senhorios não veem o esforço de manutenção do património recompensado? Nós não estamos a falar das últimas, nos últimos 10 anos, o contrato está há 10 anos, pode fazê-lo e não tem os limites nas rendas. Mas falando aqui especificamente, não percebi. O modelo que temos aqui definido é para as rendas dos últimos 5 anos, não é dos últimos 10, é dos últimos 5 anos. Por isso é que eu dizia, um contrato que tenha 10 anos não está limitado sequer pelo travão. Mas dizer, nós estamos neste momento a definir, a desenhar aquelas que são as exceções, como aliás temos em vários enquadramentos legais, exceções que possam existir no caso de renovação, de reabilitação. Como sabe, do património. É nas letrinhas pequeninas que contratos optar nos contratos. Exatamente, mas lembrar, e aqui eu volto a referir a mesma questão, nós não estamos a falar das rendas que se congelaram há muitos anos, estamos a falar de rendas que são fixadas pelos senhorios de acordo com os valores que são definidos em cada momento. Essas coisas são, não querendo aqui avançar no casa pormenor. Pode ser bastante valorizada e é difícil que um bem que é diferente continue a valer o mesmo, não é? Mas aqui não estamos a falar da valorização, estamos a falar da necessária reabilitação e conservação, que é útil para o senhorio e é útil para o inquilino. É benéfico para as duas partes. Essa parte para nós é importante salvaguardar, que isto não é um entrave para que depois as casas sejam reabilitadas, que é um problema que vamos tendo. Se eu vou cobrar exatamente o mesmo na renda. Por isso é que eu estou a dizer, eu não lhe disse como é que se íamos fazer ou não íamos fazer. Quando apresentamos as medidas, exatamente, nós quando apresentamos as medidas estamos a balizá-las. Isso é uma questão para nós importante no desenho da medida, mas já estamos no desenho concreto, que é importante obviamente, mas é o desenho concreto das exceções. O governo vai passar a arrendar casas aos proprietários privados para subarrendar, eliminando assim o risco de quem aluga. É uma réplica da renda segura da Câmara Municipal de Lisboa, que no início da pandemia pretendia colocar 1000 casas no mercado de arrendamento
a preço subsidiado e não arranjou mais do que 254. Quer repetir uma fórmula que falhou? Depois depende do ponto de vista de como é que vemos a falha e o objetivo que definimos. Nós queremos, o nosso objetivo, nós nunca damos números e eu nunca gosto de dar números precisamente porque o objetivo é chegar a toda a gente que precisa de uma resposta neste momento. E é difícil pôr isto num número. Se todos os instrumentos puderem contribuir para isso, eu diria que o instrumento não falha. Nós podemos ter uma expectativa de chegar a 1.000, 2.000, 3.000. Mas se eu chegar a 300, 400, 500, eu não diria que o instrumento falhou, porque tenho 300 famílias que estão abrangidas e estão a beneficiar de uma medida do Estado para poder ter uma vida digna e a sua vida sem ter a taxa de esforço toda na sua habitação. Isto para dizer, antes que tire conclusões das minhas palavras, o que eu estou a dizer é que nós temos de estar, obviamente, nós temos a desenhar este programa de acordo também com aquela que é a avaliação que fazemos do programa de Lisboa, para conseguir, sobretudo, que seja mais eficaz, mais célere, não é tanto. A eficácia depende também da oferta que temos no mercado e da vontade das partes dos senhorios, de arrendarem os imóveis. Nós queremos efetivamente chegar ao máximo possível, de acordo também com as necessidades. Tem que haver aqui assim um equilíbrio entre aquilo que é a resposta que encontramos. A conclusão que eu ia tirar é não tem a ambição que teve Fernando Medina quando foi Presidente da Câmara, que achou que isto chegava mais longe do que realmente a nossa ambição, chega. Se nós virmos a medida isolada, acabamos sempre por perder a noção a lógica de conjunto que é importante nestas medidas, que é a nossa ambição a nossa missão é enorme, que é chegar a toda a gente que efetivamente carece de uma resposta e que hoje não a tem. É que não é só isso. Não concorre só a este instrumento. Não, a ambição tem que ser um pouco mais do que isso, porque há de facto muita gente que tem habitação, só que isso tem um peso no seu rendimento. Quando eu digo isto, mas quando eu digo essa necessidade, estou a falar dessa também. Ou seja, nós quando falamos de uma família viver em situação digna de habitação, pressupõe não apenas que a casa seja digna, mas pressupõe também que a pessoa consegue viver de forma digna nessa habitação. E o rendimento é parte disso. Falemos de um tema que está a dar polémica, que é o alojamento local. Se as autarquias já podem definir zonas de contenção de alojamento local, como faz, por exemplo, Lisboa, e Porto, acho que tardiamente, não sei se o Porto já está a fazer ou não, por acaso, neste momento, mas Lisboa faz desde 2018. O que é que o governo quer legislar para todo o país? Faz sentido tratar Lisboa como Almeirim? Sem nenhum desprimor para Almeirim nem para Lisboa. Nós hoje temos problemas, os problemas ou a falta de resposta habitacional, a falta de resposta de arrendamento é bastante transversal a quase todo o país. Já não é um problema apenas não é igual, não é? De Lisboa, nem o impacto do Porto. Do alojamento local é igual, não é? Não, o impacto não é igual, mas nós também não estamos, e para que fique claro, nós não estamos, e aliás é uma crítica que nos fazem, nós não estamos a acabar com o alojamento local que existe. Não estamos. Estamos a dizer que até 2030 ele se mantém. Não estão sequer a reduzir o alojamento local. Ele mantém-se até 2030 e aquilo que nós dizemos isto não é um temos elogio, que conter. Isto que eu estava a dizer não era um elogio. Eu também não comentei o comentário. Não, era só para que fique claro aquilo que está aqui previsto. Nós não estamos a acabar com o regime de alojamento local, não estamos a acabar com as licenças atribuídas, apenas estamos a suspender novas licenças para podermos fazer uma avaliação do território que tenha em conta as especificidades territoriais, mas que permita fazer se calhar aquilo que nós devíamos ter feito. Estão a manter desde o início em Lisboa com 40%, momento. Já lá vou o que é que nós fazemos para esses casos, porque nós não fizemos só uma medida, não suspendemos apenas. Eu já vou fazer mais perguntas sobre o alojamento local. Mas é só para depois não parecer que estamos a dizer que ignoramos o que existe e o problema que temos. Mas nós estamos a suspender o regime para que possa ser avaliado e que possa ser definido. Não queria dizer de raiz, mas possa ser redefinido com aquilo que é o necessário equilíbrio entre uma atividade que foi importantíssima para o nosso país, mas que efetivamente teve um impacto enorme, sobretudo nas grandes cidades, mas teve um impacto na política de habitação ou na oferta habitacional, porque efetivamente houve uma grande canalização para o alojamento local. Mas fazemos mais do que isso, e respondendo à questão de não fazermos nada com os que estão, nós efetivamente há aqui uma expectativa nas pessoas, quando fizeram o seu alojamento local, investiram no seu alojamento local, que o Estado também tem que ter algum equilíbrio na forma como intervém aqui. Poderia contestar isso, mas são opções que fazemos. Em que momento é que ficou escrito que o alojamento local era um setor económico, mas pronto. O alojamento local nasceu supostamente como mas há um investimento. como um acréscimo aos rendimentos das pessoas, não era suposto transformar as cidades em estalagens. Mas claro, e por isso é que nós temos uma medida, nós temos um conjunto de medidas para o alojamento local.
E por isso é que permite este debate tão alargado, porque nós temos aqui realmente também que fazer um equilíbrio. Eu sei que estou sempre a puxar pelos equilíbrios, mas é mesmo verdade. Nós não podemos esquecer, a propósito de ser um complemento no rendimento das famílias, um investimento que também está nestas habitações para as transitar para o alojamento local. Mas não podemos esquecer também o problema que temos. E portanto o que é que fazemos? Para além da suspensão, para além da reavaliação em 2030, o que fazemos é criar aqui não apenas uma penalização fiscal sobre o alojamento local, mas também um incentivo para a transição para o arrendamento. A penalização fiscal é de quanto? A penalização fiscal ainda está a ser definida porque ela vai assentar em 3 critérios ela vai ser distinta em função do peso que tem da pressão urbanística que existe, do peso que tem e também da rentabilidade que tira para poder fazer a contribuição, mas ainda será com base nestes critérios que será definida, mas ainda está a ser construída, portanto nunca será um valor exato para cada situação e terá por isso valores diferentes também, não apenas dentro de Lisboa, sim, mas também pelo território. Mas damos também, como eu dizia, um incentivo para transitar para o arrendamento, porque achamos que podemos... Vamos falar do incentivo. Criar mais oferta. Sei que o objetivo é desviar casas para a habitação, mas qual é a justiça fiscal de garantir uma isenção fiscal de IRS e aumento das rendas sem controle, porque são aumento das rendas sem controle, no sentido em que a pessoa define, disso já falámos, não é a renda que quiser, a quem tenha uma casa em alojamento local, garantindo uma rendibilidade pelo menos de 20% superior à das outras, em relação, dando-lhe uma enorme vantagem competitiva em relação a quem já tinha casas arrendadas e contribuiu para o objetivo nacional de dar habitação. Aqui dá a ideia que as pessoas que decidiram manter as suas casas arrendadas, mesmo tendo menos retorno, agora olham e dizem, parvo que eu fui que não pus em alojamento local e agora estava a passar para o arrendamento, não pagava IRS e definia a renda. Nós não podemos isolar esta medida como se não fizesse aqui parte de um conjunto fiscal ou de um conjunto de medidas de incentivo para a transição do alojamento local para a habitação. Pois, eu percebo completamente. Mas é importante fazer esse enquadramento para explicar. Eu percebo o incentivo, mas os incentivos, falando de equilíbrio, os incentivos têm que ter em conta uma coisa que também não é um pormenor nas políticas públicas, que é uma ideia de justiça, não é? É certo, mas nós estamos, a justiça sendo para nós fundamental na forma como construímos as políticas, nós também temos que depois ter as especificidades da política como a construímos. Nós fomos tendo incentivos ao longo do tempo para determinadas. A reabilitação urbana teve incentivos. Nós estamos agora a fazer incentivos para políticas públicas. Nós estamos a fazer aqui um incentivo em concreto para permitir, e atenção, é um incentivo limitado no tempo. Nós estamos a dar o incentivo. Diga uma coisa, como é que vai explicar a uma pessoa que está um senhorio que tem um apartamento, no andar de baixo tem um apartamento, aliás, que lhe prejudicou geralmente a vida, porque, como sabe, alojamento local num prédio é uma coisa que retira valor aos prédios e aos arrendamentos. E lhe explica no dia seguinte que o seu vizinho de baixo vai ficar com a renda inteira enquanto ele vai continuar a pagar IRS. Nós temos que ver, temos que inverter. Vou inverter agora a coisa. Como é que o tal vizinho que estava com o alojamento local, que já era um problema para o senhorio de cima, vai ter, com a transição para o arrendamento, vai ter esse problema também resolvido com a transição para o arrendamento. Mas eu acho que a questão aqui, mais do que a justiça em comparação, porque obviamente que nós estamos a tratar diferente quem transita para o alojamento local, portanto essa é uma realidade, nós não podemos descurar daquele que é o objetivo e não podemos mesmo ignorar aquele que é o objetivo desta medida, que é fazer no momento de contingência, no momento de exceção, de emergência, de conseguir transitar o máximo possível do alojamento local para o arrendamento. E para isso nós temos que criar um conjunto de incentivos, claro que temos. Mais uma vez, está mesmo tudo muito ligado. Falávamos aqui que isto foi um complemento ao rendimento das famílias. Para nós é uma preocupação que haja alguma... Porque haverá sempre, na transição do alojamento local para o arrendamento, haverá certamente uma redução daquilo que era o rendimento destas famílias. Mas para nós é importante, e para nós preocupa-nos também, que haja alguma justiça com essas famílias que investiram sem que o Estado, a verdade é que o Estado agora cria novas regras. Portanto, isso quando é fizeram investir... Já agora, para fazer a pergunta de sentido inverso, como eu lhe disse que iria tentar por vários lados, isto, mudar as regras a meio do jogo não é também um problema? Em cada política que fazemos, nós temos que fazer um juízo de proporcionalidade do que estamos a proteger. Nós neste momento temos o direito à habitação
com uma grande necessidade de proteção adicional e a necessidade de novas políticas, ou sobretudo novas medidas por parte do Governo. E aliás, isso houve um consenso generalizado. Depois não há um consenso na medida em concreto, mas há um consenso generalizado nisso. E quando nós fazemos um juízo de proporcionalidade com aquilo que estamos a mexer e naquilo que queremos garantir, há sempre uma parte que vai sentir essa injustiça. Há este juízo de proporcionalidade que é preciso fazer. E por isso é que nós conseguimos, sobre o mesmo tema, olhar para a injustiça pelo benefício que damos a quem está no alojamento local e para o prejuízo que damos ao benefício a quem está no alojamento local. Em muitas discussões, o facto de uma medida ser criticada por dois lados por razões diferentes não quer dizer que ela seja justa. Pronto, eu aqui para diria... ela ser injusta por razões diferentes não quer dizer que possa ser justa. Pronto, nós tentamos construí-la e sobretudo acreditamos que ela permite esse tal equilíbrio. Por isso é que nem sempre a virtude está no meio. Às vezes a virtude não está no meio. Mas já agora só para complementar, no nosso caso, quando nós construímos esta medida e percebendo com o conjunto de instrumentos que criamos relativamente ao alojamento local em concreto, fizemos precisamente esta análise daquilo que é a justiça e a injustiça de cada uma das micromedidas dentro do alojamento local, para que, para nós, aquilo que nós consideramos é que efetivamente conseguimos aqui um equilíbrio que é sempre imperfeito, porque as partes, porque nos dois casos conseguimos identificar aqui alguma eventual injustiça. Aumenta-se o poder do condomínio, aumenta-se o poder dos condomínios? Sim. Ou seja, os condomínios podem acabar com alojamentos locais. Sim, hoje já existe esse mecanismo, mas depende sempre de uma queixa, exatamente, depende sempre de uma validação de uma ação por parte do município. Portanto, aqui aquilo para que mim fazemos... é incompreensível que um condomínio desde o início não tenha o poder de impedir que haja alojamento local no seu prédio. Mais um juízo de proporcionalidade que é preciso fazer, porque a verdade é que numa situação de condomínios... Eu não tenho qualquer interesse contra os alojamentos locais. Não, mas eu digo isto no juízo de proporcionalidade porque efetivamente o que é que está em causa em dar esse poder aos condomínios? Não é o Estado querer se meter nessa relação, mas efetivamente eu ter um condomínio em que passo a ter um alojamento local, e isso aí nem é a esfera de intervenção do Estado de haver mais ou menos alojamento local, tem a ver com o que pode ou não afetar um alojamento local num prédio habitacional. E nós conhecemos vários exemplos, exatamente, nós conhecemos vários exemplos disso. E portanto aqui, mais uma vez, é o juízo de proporcionalidade que era preciso garantir e que nós achamos que o mecanismo como estava não estava a funcionar para aquilo que era a garantia que queríamos dar aos condomínios e portanto fazemos-lo, ou seja, quando o uso é o uso habitacional e não houve nenhuma autorização para haver alojamento local, o condomínio deve poder manifestar sobre se quer ou não manter o alojamento local. Pois é que nunca ninguém lhe passa para a cabeça que de repente alguém possa abrir um restaurante no meio de um prédio sem que o condomínio tenha nada a dizer sobre isso. Quando em 2018 Lisboa suspendeu novas licenças no centro histórico, já 30% ou 40% das casas junto ao Castelo, Alfama ou Moraria eram alojamento local. O mesmo acontece em várias freguesias do Porto. Reavaliar licenças daqui a 7 anos, em vez de caducar ou sujeitar todos os pretendentes a uma cota máxima em que em muitos casos será inferior ao que existe hoje, não vai perpetuar a exploração destas zonas. Podemos manter freguesias com 40% das casas em alojamento local, que até prejudica o turismo, não prejudica só. Já não é uma questão exclusivamente da habitação, é má até para a atividade que pretende servir, que é o turismo. Ou seja, também aqui não pretendem reduzir nada, pretendem conter. Pretendemos sim. Até 2030. Pretendemos sim, só que a forma como... hoje em dia... Mas a forma como colocamos a medida, eu vou repetir, mas é que é importante nós não isolarmos mesmo as medidas. Não posso responder isso a tudo. Mas é que nós estamos sempre a falar. Uma única pergunta sobre todas as medidas. Sobre o alojamento local acaba por ser assim, porque senão a certa altura nós ao isolarmos a medida, dificilmente compreendemos aquilo que é o desenho que fizemos para o alojamento local. Porque nós dizemos assim. Isso parece-me estar a querer me dar razão, mas não quero dizer. Não, de todo, porque não estou mesmo a querer dar razão, estou a dar razão àquilo que nós fizemos na legislação, que é eu suspendo para o futuro. Efetivamente eu não faço eu não mexo com as licenças que estão neste momento atribuídas, mas crio um conjunto de incentivos que nós consideramos que vão permitir passar para o alojamento local e criamos outros instrumentos. Por exemplo, na transmissão, não falamos aqui da questão da transmissão da licença. A licença era transmitida automaticamente. Aquilo que nós fazemos é nós criamos aqui um conjunto de travões. A nossa preocupação com as licenças que ficaram é quem fez o investimento, o tal rendimento adicional extra para as famílias. Isto é uma preocupação para nós. Criamos, num caso de transmissão, emprega pessoas também. É uma atividade que emprega pessoas. E tem também essa componente. Portanto, como é que nós permitimos? Embora com a transmissão no fundo, a licença já deixa de ser da pessoa que fez o investimento. E portanto nós aí criamos um conjunto de regras. Criamos os incentivos que são
Para uns são discutíveis, para outros têm aquele juízo de proporcionalidade que já aqui falávamos, mas precisamente para poder transitar para o arrendamento tradicional. Criamos ou reforçamos os poderes dos condomínios, aqui obviamente com um princípio diferente, mas que também tem Devo dizer que todas as vossas medidas parece-me que podem ser a mais eficaz. O problema é que há vários sítios onde os alojamentos locais já têm a maioria dos prédios. Mas que também pode ser um instrumento para esse fim. Portanto, mais uma vez, eu sei que estou a focar sempre na mesma tecla, mas é para mim importante perceber que isto tem o desenho que pressupõe a avaliação em conjunto destas medidas, não é de forma isolada. Vamos para o tema que excitou mais pessoas nesta semana, nestes 15 dias, que é o tema que parece ser mais polémico, que tem a ver com as casas de volutas. Em 2009, o Tribunal Constitucional decidiu, por unanimidade, que não era inconstitucional a possibilidade do Estado impor a venda forçada de imóveis não conservados pelos proprietários. Estamos a falar de venda, não estamos a falar apenas de arrendamento. Mas desta vez o Governo pretende tomar posse das casas devolutas e em bom estado, o que também é um pouco diferente, porque o que está em causa não é a mesma coisa, portanto, um prédio em mau estado põe em risco a vida das pessoas, tem outro impacto. Que confiança jurídica tem na constitucionalidade desta proposta? O desenho fino da medida tem que ter em conta, obviamente, todos os princípios que nós temos que garantir numa medida como esta, que não é uma medida nova, mas não é uma medida, quer dizer, não é tão fácil de a desenhar. A confiança jurídica pressupõe haver não apenas o exemplo daquilo que já se fez, ou seja, não é um instrumento novo que temos. O arrendamento forçado é uma figura que já hoje existe no âmbito das obras de conservação, no âmbito do regime jurídico de urbanização e edificação, existe esta figura jurídica. Existe nas situações hoje um município que identifique a necessidade de obras de conservação do imóvel. Está a falar das obras coercivas. Exatamente, que notificam o proprietário para fazer as obras. O proprietário não faz as obras, o município pode fazê-las e pode-se ressarcir pela posse administrativa e, portanto, pelo arrendamento forçado. Arrendamento ou venda, não é? No caso das obras coercivas, não, é só no caso de deterioração, mas acaba por ser não confundido. Estava a tentar ir pela via do arrendamento para não. Para tentarem comparar dois instrumentos que são iguais, porque nós hoje temos outros mais lesivos. Nós estamos a falar da venda, mas podemos falar. Nós hoje temos expropriações. Sim. Nós temos requisições, esta figura já existe. Nós estamos a falar aqui. Tenho ouvido ao longo da semana, há várias pessoas que acham que isto é quase uma expropriação. Pois, mas não é, porque a propriedade nunca é posta em causa. Nem o rendimento. Nem o rendimento, como é óbvio, não é? Nós não estamos. Isto é quase uma substituição. Apesar de não põem as rendas ao preço de mercado, põem as rendas, se bem percebi, a preço acessível, não é? A única intervenção que temos é aí. Ou seja, na renda, quem define a renda é quem vai se substituir ao senhorio, que seria o Estado. E portanto o senhorio, em princípio, vai perder dinheiro, porque provavelmente não. Não, porque a casa estava vazia. Pronto. Portanto, não perde dinheiro de certeza. Ou seja, nós não estamos. Isto é muito importante. Eu não disse que ele vai perder dinheiro em relação ao que mas isso é importante. É o que ele poderia receber. Mas isso é importante, que é, não estamos a falar de uma situação em que o senhorio e também levantando aqui algumas questões, clarificando a que é que isto se aplica. Nós não estamos a falar das... Não precisa desenvolver, que é a minha próxima já é a próxima pergunta. Então vou deixar isso para seguir. Mas quanto ao desenho jurídico, primeiro dizer que isto já se faz, já há países que fazem isto. E portanto nós temos esse histórico para poder também criar e construir a medida com essa experiência de como é que se fez noutros ordenamentos jurídicos. Mas também no nosso país já temos não apenas jurisprudência sobre casos que são um bocadinho mais gravosos, como a questão da venda, temos legislação sobre esta matéria e temos sobretudo duas leis de bases que definem o direito de utilizar o património. E atenção, isto eu preciso dizer, Estado, direito esse que deve, direito não, dever, que é público e privado. O Estado também tem que dar a sua parte neste contributo. Nós temos que rentabilizar o nosso património. Mas é só para complementar, eu acho que é importante para não parecer que estamos só a ir a um lado. O Estado também tem essa responsabilidade e essa responsabilidade já estamos a fazer, mas temos que continuar a fazer. Não é prescindir de uma pela outra, mas estamos aqui a falar efetivamente da concretização de duas leis de bases que prevêem o dever de utilização do património. Agora deixe-me aproveito e faço essa pergunta. Não sente... nós vamos voltar a este tema do património devoluto do Estado, mas não se sente limitada no debate político pelo facto do Estado ter tanto património devoluto e estar a fazer esta ameaça aos privados?
Primeiro, isto não é uma ameaça aos privados. Isto é um instrumento jurídico que colocamos no nosso ordenamento de território e no nosso ordenamento jurídico, e que não vai ser a regra, nem vai ser a nossa política central. É um instrumento como os outros, e isso é importante que se veja no complemento. Responda só à minha pergunta muito brevemente. Se há coisa que nós temos dito, se há coisa que nós temos dito ao longo dos últimos anos, desde que estamos a fazer esta política, é que o Estado se deve responsabilizar por aquilo que fez. E está a fazê-lo. Agora, nós temos um conjunto de património enorme pelo país. Este pacote de medidas até responde a isso também. Nós temos reabilitações em curso. Eu na semana passada dava o exemplo e volto a dar. E na semana passada eu tive no entroncamento casas que estavam há décadas fechadas e que está neste momento a avançar com a reabilitação. E como esse exemplo posso lhe dar muitos outros que estão em obra, estão em projeto. Mas isto é importante. Mas é importante porque assim permite-me fazer a complementaridade da resposta, que é muito importante fazê-la nesta dupla vertente. Mas o Estado tem esse dever de rentabilizar o seu património, rentabilizar para as políticas de habitação naquilo que tem aptidão habitacional. E o que nós fizemos aqui neste pacote de medidas também foi permitir que a nossa capacidade de resposta a todo o património devoluto que ao longo dos anos fomos deixando devoluto. Não temos essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Fizemos também aqui neste pacote de medidas uma medida que é a possibilidade de cedermos estes terrenos não apenas para as cooperativas, mas também para os privados. Tenho, aliás, bastantes dúvidas sobre essa medida, mas se calhar não vamos ter tempo para falar sobre ela. Mas podemos falar, mas isso era bom falar, para explicá-la. Tenho temores, conheço este país e tenho alguns temores, mas pronto. Vai permitir rentabilizar o nosso património. Utilizando critérios como a inexistência de contratos ou consumo de telecomunicações, água, gás e eletricidade, portanto, está feito o esclarecimento que queria fazer, assim é mais... Não era só esse. É mais económico, definido do tempo de Manuela Ferreira Leite, aliás, quando ela era ministra, e deixando de parte casas de férias, imigrantes, ou arrendamento temporário até lares, se não me engano, pessoas que estão em lares, não é os próprios lares, ou as pessoas que estão em lares, que nunca estiveram em causa. Pronto, acho que isto é sim, mas é importante que se esclareça mesmo que nunca estiveram em causa. Isso eu acho que devem ser os próprios jornalistas a esclarecer, porque o papel dos jornalistas é eles próprios esclarecerem pelo menos o que é factual. Há vários anos que os municípios cobram taxas, podem cobrar taxas mais elevadas de IMI a casas devolutas. Em 2022 foram encontradas cerca de 4.200 em apenas 24 dos 308 concelhos do país. Na realidade, só estes 24 é que fazem esta cobrança. Se nenhum em cada 10 municípios quer cobrar uma taxa mais elevada de IMI, porque é que acham que vão querer tomar posse administrativa para colocar no mercado de arrendamento? Ou seja, um instrumento muito mais simples, que é cobrar mais IMI a casas devolutas, não está a ser usado por 90% dos municípios. Porque é que acha que uma coisa mais pesada vai ser alguma vez utilizada? Vou tentar desconstruir isto, dando aqui, olhando também para aquilo que os municípios estão a fazer. Os instrumentos que falávamos há pouco de política pública ao primeiro direito, usando este como exemplo, proporciona muita da reabilitação deste património. Não quer dizer que os municípios não estejam a fazer nada com o património pelo facto de não estar a agravar as taxas. Sendo uma opção dos municípios e eu diria, os municípios responderão cada um pela sua opção de tributar ou não. Mas há muitos municípios que estão a fazer, como nós aliás temos aqui instrumentos também para fazer passos prévios, para tentar rentabilizar, para tentar reabilitar esse património e colocá-lo ao serviço das pessoas através do seu próprio investimento. Isto está a ser feito pelo país. Mas não me respondeu à minha pergunta. Não, estou a responder, porque muito desse património devoluto está neste momento enquadrado em estratégias locais de habitação, por exemplo, para ser reabilitado. Num esforço conjunto, muito desse património, muitas vezes as famílias até o querem vender. Okay. E os municípios isso aplica-se. Esse mesmo património nunca vai sofrer desta pressão para que pode haver arrendamento compulsivo. Portanto, não está dentro deste pacote. Portanto, estamos a falar de património, casas devolutas, que os senhorios não querem pôr no mercado, nem querem chegar a acordo com o Estado. Caso contrário, essa ameaça nunca existirá. Não quero chamar ameaça, chamo-lhe outra coisa qualquer. Até porque é isso que depois usar a palavra ameaça parece sempre que estamos numa perspectiva de não querer colaborar com os proprietários. Não tenho que ter que... Mas isso é outro debate. Só se pode colaborar com quem quer colaborar. A minha pergunta é se uma coisa tão simples perante estes casos não é utilizada pelos municípios, aumentar o IMI, por cima geralmente até é uma coisa relativamente ridícula do ponto de vista de valores em muitos casos, aumentar o IMI de casas devolutas, se nem isso é utilizado, como é que uma coisa que é tão pesada como esta há uma vez, ou seja, se esta medida não será um vazio,
não terá ocupado mais páginas de jornais do que Certamente ocupou mais páginas de jornais do que aquilo que devia, porque nós estamos a desvirtuar uma discussão tão importante sobre um pacote de medidas que é muito mais abrangente que isto e a discutir só esta questão. Mas portanto, mas aí é muito importante, porque não tenho dúvidas que nós debatemos muito mais do que devíamos esta medida pelo que ela é em si, intrinsecamente. Não é, já vamos a isso então. Mas só, quanto a isso, porque é que comparando eu diria assim, eu só posso avaliar essa medida quando a aplicar. Pode avaliar olhando para isso, pode avaliar para outras medidas menores que não tiveram quase efeito. Mas tiveram algum efeito. São 10% e muitos municípios, ainda agora no Orçamento de Estado, o Parlamento aprovou uma medida para tentar também corresponder a algumas das preocupações dos municípios por causa das zonas históricas. E por causa da aplicação do IMI nas zonas históricas, ou seja, isto também há uma evolução destes instrumentos. Então vou-lhe dar aqui uma alternativa, se calhar, claro. Não é porque eu não vou conseguir avaliar uma medida sem não a era pôr mais em fácil, prática, por exemplo, não é? tomar posse administrativa, até porque aí não há qualquer risco de inconstitucionalidade dos 3.796 prédios em ruína ou mau estado nos mesmos 24 municípios, por exemplo, que aplicaram este IMI. Ou seja, aí os proprietários, muitas vezes são proprietários sem meios para recuperar, e o governo adiantava-se o dinheiro e fazia toda a diferença. Ou seja, aquilo que já existe aquilo que já existe para as obras coercivas, aplicá-lo de uma forma mais generalizada e pôr no arrendamento. Mas eu ainda há pouco disse, o instrumento com o primeiro direito é precisamente isso que está a ser feito. Não necessariamente com estes, eu não lhe consigo dizer com a identificação desses imóveis, mas é precisamente isto que está a ser feito. Património que muitas vezes as famílias têm dificuldade em intervir nele, porque têm dificuldade em intervir nele, e que é o Estado que intervém. Seja com as obras coercivas, que é um modelo que existe, e que muitas vezes as famílias querem. O que eu estou a dizer é que se não fazia mais sentido generalizar as obras coercivas. Mas já aí há a resposta. Eu é que tenho que fazer o enquadramento para depois ir à minha resposta. Relativamente à questão, aquilo que nós estamos aqui a falar, não é o património devoluto já tem um enquadramento feito, o património devoluto que precisa de obras, que é o que estamos aqui a falar. O enquadramento legal já está feito e nós não mexemos nesse enquadramento legal. Nós não estamos a falar dessas situações. Nós estamos a falar de situações de casas que deveriam estar no mercado a ser usadas, não é? Que estão em condições de ser usadas, que não é essas situações que aqui estávamos a falar. E por isso é que este instrumento é um instrumento tão fino, mas tão complementar àquilo que estávamos a falar de resposta imediata e da urgência na resposta imediata. E que será sempre o último recurso já agora, face ao arrendar. A opção por esta medida é algum receio que com controle de rendas haja pessoas a tirar casas do mercado? Não, de todo. Portugal é um país de imigrantes, ainda sobre isto, com casas e imigrantes que chamamos a casa da terra, não é? Portanto, tem, além dos emigrantes que têm casa em Portugal, muitos migrantes internos que têm casa nos sítios onde vivem. Esta medida não foi mal explicada. O custo político, a acusação de que o PREC voltou e de que o Primeiro-Ministro é comunista, não é desproporcionado em relação aos efeitos práticos que a medida vão ter. Isso também não é responsabilidade vossa, prever que havia uma reação epidérmica a uma medida deste género e ela não tem um efeito prático assim tão forte. Ou foi só para depois poderem recuar nesta medida e enquanto ninguém está distraído, ninguém fala das outras. Mas foi mal explicada por quem? Nós explicamos a medida. Nós explicamos nesse dia, no dia seguinte, nós fizemos a apresentação global das medidas e depois explicamos. E colocamos e dissemos que íamos colocar em discussão pública. E colocamos as exceções todas que aqui estávamos a referir. Nós explicamos a medida no fórum certo. Por isso é que eu digo, aqui eu sei que não vim para fazer as perguntas, mas quem é que explicou mal? É porque nós tentamos fazer a coisa. Nós quando construímos, nós apresentamos o pacote de medidas vou dizer uma na coisa, quinta-feira. Se calhar uma conferência, mas isto já é a opinião de pessoa que trabalha na área. Talvez fazer uma conferência de 4 horas não seja a melhor ideia. Porque geralmente quer dizer que não tem foco. Mas nós temos, mas permita-me, nós ontem lançamos a discussão pública com um documento mais pormenorizado das medidas, com uma explicação de cada medida. Esse permite um debate mais informado de cada uma das medidas, porque a verdade é que dizermos 4 horas de conferência de imprensa se calhar não é o melhor, mas como já vimos aqui é difícil explicar tudo se querem hora e meia, quanto mais em 4 horas não conseguimos esmiuçar ou em hora e meia nem em 4 horas as medidas. E quanto à acusação de ser comunista e bolivariana agora? Eu sou Ministra da Habitação e a minha responsabilidade neste momento é sobretudo olhar para um problema, que é um problema que é consensual para toda a gente e tentar encontrar soluções. Nós temos mesmo que tentar encontrar mecanismos adicionais.
haverá quem discorde e haveria quem fizesse de forma diferente. É original esta medida em relação ao que se faz por essa Europa fora? Já aqui vimos, nenhuma das medidas que está aqui é uma medida nova face a alguns dos instrumentos que são utilizados na Europa. São quase tudo medidas a contar com a colaboração dos agentes privados e não há nada que garanta que o Estado vá fazer a sua parte. Eu não estou a dizer que não está nas medidas, mas que garanta. Todo este pacote não revela que o Estado, sem um parque público, está totalmente refém do mercado para conseguir uma política pública de habitação. Ou seja, algumas críticas que aliás fazem até os maiores defensores da habitação apenas no mercado resultam de um facto. É que o Estado posto numa tal situação que a única maneira de ter respostas relativamente rápidas à habitação implica que o Estado está dependente de uma intervenção no mercado para conseguir. E se isto não resulta, o Partido Socialista não chegou ontem ao governo, nem sequer há 6 anos. Se isto não resulta de muitos anos sem fazer o que tinha que ser feito, que era um parque público de habitação. Mas o Partido Socialista não mudou de posição nem de opinião desde 2015. As posições interessam um pouco, interessam no que foi feito. Não, é importante. Temos 50 anos de democracia, o Partido Socialista teve mais tempo no governo e nós temos 2% de parque público, o mais baixo de toda a Europa. Eu vou falar de 2015, 2016, foi a final de 2015 até agora. Nós não construímos a política pelo telhado, começamos a construir a lei de bases da habitação, a nova geração de políticas de habitação, os instrumentos em articulação com os municípios e nós estamos a fazer coisas no terreno. Nós não temos dúvidas nenhumas, e eu comecei por dizer isso, que não mudamos de opinião, porque nós não temos dúvidas nenhumas que a resposta estrutural é o parque público de habitação. Nenhumas. A resposta que precisamos de construir é do reforço do parque público de habitação. Porque só com estas respostas é que seremos... Há pouco quando me falava das respostas, por exemplo, das respostas de parque público, de responder às necessidades das pessoas, eu fiquei com a sensação, por exemplo, que falava apenas de pessoas que têm carência habitacional. Ora, o parque público não é para pessoas que têm carência habitacional, é para toda a gente. Para toda a gente. É uma política estrutural. É uma política que ajuda a controlar, aliás, os preços da habitação. É uma política estrutural. Da mesma forma que nós temos um parque privado e temos um parque, ou queremos ter ainda maior, um parque cooperativo, um parque de terceiro setor, queremos também ter um parque público. O parque público deve responder, quando eu falo, deve responder à população. Vamos clarificando, deve responder à população. Essa matriz não foi mudada com este pacote de medidas. Aqui nós estamos a centrar em problemas concretos. O parque público é a medida estrutural em matéria de habitação, não tínhamos dúvidas nenhumas. E esse continua a ser executado desde 2016, mas agora em velocidade de cruzeiro já em muitas das obras. E este é um pacote de medidas que vem excepcionais, muitas delas, a maior parte delas excepcionais, para o momento que vivemos. Na passagem do século passado para este, o Estado construiu 45 mil casas para erradicar barracas. É certo que hoje não queríamos aquela qualidade de construção e os erros sociais e de planeamento urbano que foram cometidos, não é isso que está em debate, mas apesar de tudo foram 45 mil casas. Hoje o Estado demora meia dúzia de anos para conseguir 1/10 disto. Porquê? Bom, há um natural processo de... Hoje as exigências são outras e ainda bem. Do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista das exigências das próprias habitações, da eficiência das habitações, a complexidade inerente à qualidade, que é importante, é outra. E portanto isso pressupõe que haja outro caminho a fazer. Mas nós identificamos já algumas questões que permitem dar alguma celeridade, ou que têm sido... ou que podem ser algum entrave na política pública. Estão aí várias. A questão do uso dos solos, o processo de alteração do uso de solos demora o seu tempo, devemos ser mais céleres aí, conseguir instrumentos mais céleres para isso. A questão, não é o caso no IRU não se aplica a questão do licenciamento, mas a questão do licenciamento para outros projetos também deve aqui ter algumas alterações. Está tudo a dizer coisas, quando se construíram 45 mil casas também não era à balda, não é? Havia regras. Não, claro que não, mas nós temos que identificar. Perguntam-me porquê. Eu estou-lhe a identificar alguns problemas e estou-lhe a dizer as soluções que vamos tentando encontrar. Também não ficamos parados aí, mas identificamos algumas questões que precisamos de melhorar. Mais do que problemas e situações, precisamos de simplificar. Nós hoje temos processos construtivos novos, inovadores, que permitem garantir a qualidade, mas permitem dar outra celeridade. Está a falar da habitação modular, não é? Exatamente. Que é uma coisa que foi experimentada em Barcelona, se não me engano. E nós temos tido... Podes explicar já agora, porque as pessoas não sabem o que é a habitação modular. A habitação modular, no fundo, é uma habitação feita em fábrica,
é criada e por módulos, depois aquilo tem vários modelos, mas vamos olhar para o modelo que estamos aqui a falar. É tudo feito em fábrica e depois é colocado e permite a standardização, que até permite garantir mais qualidade. Mas tem outro processo de fábrica, ou seja, aquilo que é um problema até de resposta do setor permite aqui ser ultrapassado se tivermos as condições para conseguir produzir mais rápido, em fábrica. Normalmente é mais rápido e permite, tem aqui uma lógica de standardização, ou seja, do erro também ser menor naquilo que é a replicação do modelo. Agora, não é um modelo que possa ser utilizado em qualquer tipo de operação ou de soldo, pois ele é mais uma ferramenta. Do que eu percebi, vão fazer um no Porto e em Lisboa, não é? Esses são os modelos com a cedência de terrenos que temos. Nós queremos também promover esses modelos, mas os próprios municípios estão a trabalhar, a perceber como é que podem construir a habitação modular. E aí o procedimento concursal tem também muito a ver com a habitação modular, porque muitas vezes a complexidade ou o projeto, o concurso de concessão e o concurso de empreitada era difícil de acomodar com a habitação modular, e permite também aqui, com algumas das alterações que fizemos, fazer essa compatibilização. Mas a habitação modular é algo novo, para todos os efeitos é algo novo no nosso ordenamento. Deve ser utilizado. Vou voltar ao património devoluto do Estado. Já falei aqui dos 29 imóveis ao serviço do Fundo Nacional de Reabilitação edificado, que ia fazer o que nunca foi feito. Estou a citar, penso que o Primeiro-Ministro. 4 anos depois há um concurso público, aliás acho que falou dele aqui, mas há um concurso público lançado e o resto não saiu do papel. Se o Estado não consegue tratar do seu património devoluto, que a autoridade tem para ir às casas devolutas dos privados? E nós temos mesmo que... É mesmo... Agora estou a falar destes 29. Ok, então vamos falar só destes 29. Estes 29 estavam assentes no modelo, que era o modelo à data que se encontrou de financiamento destas operações, que assentava numa rentabilização, assentava num conjunto. Os imóveis que estavam identificados são imóveis que são mais complexos do ponto de vista de reabilitação, não era reabilitação mais corrente, e que, portanto, careceram de um conjunto de passos necessários e muitas vezes muito burocráticos, e que também nos fizeram, por isso mesmo, pensar em alternativas para esse património. E é importante olharmos para esse como um exemplo de como fizemos uma política, testamos, percebemos onde é que ela podia ser, onde tinha os entraves e onde é que a devíamos melhorar, e fomos construindo outros instrumentos para tentar complementar, sem terminar com o que havia. Então vou-lhe dar um exemplo. Sim. O Miguel Bombarda, o Hospital Miguel Bombarda. Porque é que é um complicado transformar num espaço habitacional? Porque é que não vendem a um privado e com o dinheiro efetuado constroem de raiz ou compram empreendimentos a privados? Não é melhor do que ficar décadas para que se passe do anúncio à obra feita? Ou seja, não era mais fácil para o Estado vender, vou dar o exemplo do Miguel Bombarda, haverá outros seguramente, vender o Miguel Bombarda e com o dinheiro, que não havia de ser pouco, tendo em conta a localização na cidade, construir de raiz, que é mais barato do que reabilitar um hospital com aquela e transformá-lo em habitação? E perdíamos, portanto, o Miguel Bombarda tem todo um conjunto de equipamentos e de questões a salvaguardar, que para nós também era importante neste processo de reabilitação, nomeadamente o panótico. E portanto também tivemos isso em conta no momento de identificar o Miguel Bombarda e de perceber o que é que se podia fazer naquele espaço, porque o espaço no fundo vai ter ali várias funções, também ela habitacional. Nós podemos depois discutir se era mais fácil vender, perder aquele património que era do Estado, pegar no dinheiro e ir construir fora do centro da cidade. Bom, a nossa opção foi conseguir manter um património que é do Estado, um património que está bem localizado, um património que está numa zona de Lisboa que deve servir também para a classe média, colocá-lo ao serviço das pessoas. E portanto nós consideramos é mais complexo. Ele felizmente está a ser trabalhado, está na Câmara Municipal de Lisboa, temos estado a articular com a Câmara e portanto será um processo que demora mais tempo, é assumir que demora mais tempo e não deixar de intervir nesse património ou não intervir nos outros enquanto esperamos por este. Os proprietários vão poder vender ao Estado, imagino que também possa ser terrenos, não sei se têm que ser imóveis ou também podem ser terrenos, sem pagar mais-valias. O Estado quer comprar casas isoladas ou empreendimentos como vemos na Beira Interior ou em Vila Nova de Gaia. É porque casas isoladas levantam problemas de gestão de condomínio pela sua dispersão. O objetivo desta medida é pensar em empreendimentos e em terrenos, ou é também a pensar em casas dispersas no edificado? Depende um bocadinho da política. Vou-lhe dar aqui 2 exemplos. O IRUF tem também, no arrendamento acessível, tem uma política também de aquisição de prédios, para as questões de eficácia na gestão do prédio. Obviamente que tem ganhos se for
uma compra de um prédio, mas dando-lhe um exemplo diferente. O município do Seixal, por exemplo, faz a sua estratégia local de habitação e muitas das necessidades são respondidas por via deste instrumento. E aí é uma política diferente, a aquisição não é feita em prédios, por motivos também e bem da política habitacional e da integração das famílias. E portanto aí esta medida também permite chegar, ou pelo menos permite ter outra eficácia no processo de aquisição. Dou-lhe aqui 2 exemplos em como a medida não é estanque, tem as duas virtudes. O Estado alugar casas a privados para subarrendar a preços acessíveis, o Estado como fiador e garantia de cumprimento de rendas, arrendamento coercivo, casas de volutas. Quem é que vai gerir estes programas e executá-los quando o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana já não dá conta do recado das coisas que tem que fazer? O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana é um conjunto de pessoas que todos os dias dá mesmo litro para concretizar a sua política. Mas é importante, outra coisa. Eu não disse que a responsabilidade era dos próprios. É muito importante que se diga isto, porque efetivamente aquilo que o IRU faz nos últimos anos é algo que há muitas décadas que não fazia, e eu acho que é mesmo importante salientar o trabalho que fazem diariamente não apenas nas políticas junto do governo, mas junto dos municípios. Mas este trabalho é um trabalho que pressupõe várias entidades. Na questão, falamos aqui de vários instrumentos. Nós temos outras entidades já com competência na área do património. A questão do arrendar para subarrendar vai assentar numa parceria entre o IRU e a STAMO, precisamente para poder ser... As pessoas o que é a STAMO? Podermos, o IRU já disse. Pois, a STAMO é uma participada da parte pública, mas no fundo é a entidade do Estado que faz a gestão do património do Estado, não apenas habitacional, portanto a gestão do património do Estado. E portanto está no mercado, digamos assim, e é que nos vai permitir, é nesta parceria entre IRU e STAMO que seremos capazes de dar maior eficácia ao programa, ou seja, temos aqui 2 entidades que procuram as respostas no mercado e depois obviamente quem gera o contrato de arrendamento, quem tem estas competências é o IRU, mas permite numa primeira fase entrar a STAMO. Relativamente à questão do Balcão Nacional de Arrendamento, aqui não tem nada a ver com o IRU, portanto o modelo de pagamento de rendas ao senhorio já existe. Já agora, eu não acho que não tenho nenhuma pergunta preparada sobre isso e queria lhe perguntar. Sim. O Estado usar o sistema, o fisco, para cobrar rendas em atraso, já depois de começar a cobrar também portagens, não estamos a transformar a autoridade tributária numa espécie de cobrador de fraco, em vez de cumprir a sua função, que é uma função de cobrir, de coletar impostos. Ou seja, eu vejo muita gente preocupada com os direitos, liberdades e garantias no que toca às casas de volutas, mas estou a ver pouca gente preocupada com o facto do Estado poder, ao fim de 3 meses de atraso de rendas, poder ir aos salários dos arrendatários, por exemplo, pode, por via do fisco, cobrar-lhes os arrendamentos em atraso de uma forma expedita. E eu aqui também acho que os inquilinos também têm alguns direitos, liberdades e garantias, não são só os proprietários. Isto não é um pouco preocupante? Forma muito redutora de ver esta medida. Estou. Mas eu vou explicá-la, assim permite-me explicar. Não nem comunista nem bolivariana, portanto. Permite-me explicar a medida. Aquilo que nós fazemos aqui vou voltar já há muito tempo que não dizia, o equilíbrio entre o senhorio e o arrendatário, que para nós era importante quando falamos no Balcão Nacional de Arrendamento. Estou aqui a tentar desequilibrar um bocadinho o debate, porque está todo equilibrado para um lado, a ver se conseguimos desequilibrar aqui um bocadinho para o outro. Também é uma visão bastante redutora de ver é como eu vejo os inquilinos totalmente ausentes do espaço mediático e são a esmagadora maioria das pessoas que estão envolvidas. Muito bem, debate. é verdade. São uma parte fundamental, porque estamos a falar, quando falamos de necessidades habitacionais, estamos a falar precisamente dos inquilinos, mas é importante para que eles tenham respostas, temos de darmos esta dupla confiança. Mas olhando para o balcão é aquilo que está a ser feito. A medida como ela está construída é precisamente com uma dupla vertente. Por um lado, garantir que as casas não saem. Nós ouvimos muito, e a verdade é que nós, para darmos confiança, aquilo que ouvimos mais é: não nos pagam as rendas, o Balcão Nacional de Arrendamento não funciona. Eu não discordo da medida, para ficar claro, eu não discordo da medida. Mas há aqui valores, há aqui valores que estão em causa. Mas se me deixar explicar a medida, eu vou explicar a medida. E portanto, aquilo que nós quisemos construir aqui foi uma simplificação, no fundo, do procedimento, dando aqui uma garantia ao senhorio naquilo que é um processo que entra depois na esfera do Estado, das entidades do Estado, através do Balcão Nacional de Arrendamento. Mas quisemos mais do que isso. Aquilo que nós definimos nesse procedimento é distinguir 2 situações, que é a situação do arrendatário que não paga por uma situação social, seja que motivo for,
E aí, aquilo que nós queremos é que o processo nem sequer chega ao fim. Em que o Estado intervenha, como intervém hoje, a Segurança Social hoje já intervém numa situação de despejo, a resposta social já é dada, quando ela é necessária, já é dada pela Segurança Social. É, no fundo, antecipar este passo e não ser num momento em que a família fica completamente desprotegida que intervém. Isto tem ganhos para ambas as partes. Aquilo que está aqui previsto é isto. Nestas situações nem sequer há este processo de cobrança. Na outra situação... O Estado adianta a renda, para que as pessoas percebam, o Estado adianta, exatamente, a renda ao senhorio e depois trata ele de resolver o problema. Subroga-se, no fundo, na posição do senhorio, ocupa a posição do senhorio naquilo que é a dívida para com o arrendatário. E depois aí nós fazemos duas distinções, que é a distinção da pessoa que não pagou porque não consegue pagar por algum motivo, e nós temos vários instrumentos para dar resposta. Sejamos capazes de se tornar eficazes, que é mesmo esse o nosso objetivo, e as situações, porque haverá situações em que não há um pagamento de renda por outro motivo qualquer. E aí aquilo que nós estamos a fazer é dar a confiança ao senhorio. Diz-me assim, mas nós estamos a usar a AT para a cobrança coerciva dos mecanismos. Nós, obviamente, para tornar os modelos eficazes, vamos usando os instrumentos que hoje já existem. Eu falava da Segurança Social neste processo, porque a Segurança Social é quem já faz hoje esta ligação. Levantam-se aqui duas questões. Eu não sei, perder muito mais tempo com isto, levantam-se aqui duas questões. Uma é a generalização da utilização da autoridade tributária para cobrança de dívidas a privados, que é uma dívida a um privado, isto já acontece com as concessões das autoestradas e agora passa a existir pelo senhorio. 2, conhecendo como os portugueses conhecem a autoridade tributária, teria toda a razão se todos nós acreditássemos que só haverá cobrança coerciva em caso das pessoas não ser por razões sociais. Mas aí já é uma desconfiança com as entidades públicas do Estado. Mas a lei deve ter isso em conta, claro, não é? Mas eu estou-lhe a dizer que a lei vai distinguir... Não, a lei o que vai ter em conta é a distinção das duas situações. Não vai a cobrança por parte da AT é um processo posterior à análise que estamos aqui a falar do arrendatário e da situação do arrendatário. Portanto, nem se coloca essa questão para não levantarmos aqui mais uma preocupação aos inquilinos e aos senhorios, não se coloca essa questão sequer aqui. A oposição de direita tem insistido que esta crise resulta sobretudo da redução do ritmo da construção. Concorda com este diagnóstico? Concorrem vários fatores. As questões, nós efetivamente tivemos uma grande redução naquilo que foi naquilo que é a construção nova nos últimos anos. E temos que olhar, olhando para o problema de forma generalizada, há aqui uma componente que nós também temos que intervir e que também achamos que podemos simplificar, que é na questão dos licenciamentos. Portanto, concordamos não achamos que é o problema, mas achamos que é um dos setores onde temos que responder. Nós já vamos para a solução, mas isso também não resulta a redução da construção. Nós durante muitos anos, isso eu lembro, aliás, quando acompanhava esta área há muitos anos, que Portugal estava, não sei como é que está agora, mas estava na cauda da Europa no que toca à reabilitação. Ou seja, todo o investimento era feito na construção. Essa redução da construção não resulta do facto de termos chegado muito mais tarde à reabilitação e, portanto, naturalmente o mercado se ter virado para a reabilitação. Nos últimos anos, quase toda por fazer. Nos últimos anos fizemos, aliás, nós temos as nossas cidades tiveram aqui assim um grande investimento em reabilitação local, exatamente. E esse trabalho, isso obviamente também contribuiu para haver uma redução da construção, obviamente, mas sem prejuízo de ter contribuído, há aqui uma componente onde nós achamos que efetivamente podemos ainda intervir e podemos simplificar ou melhorar aquilo que são os instrumentos que temos ao nosso alcance. É verdade que a construção de novas habitações é lenta e as autarquias têm dificuldade em dar vazão aos pedidos de licenciamento de obras, que é aí sobretudo que vão intervir. Mas com o que propõem, não corremos o risco do licenciamento tácito passar a ser uma regra, pondo em risco a segurança e a qualidade do que é construído. Temos agora um exemplo, não quero exagerar do ponto de vista do impacto, que foi na Turquia, o caso da Turquia, em que sabemos que uma das razões porque caíram tantos prédios era pela má qualidade da construção e pouca fiscalização, se não há o risco de, para acelerar, aligeirar a fiscalização. Isso não há nem pode haver esse risco. A garantia que tem que se... Toda a construção deste novo modelo tem que ter uma garantia de segurança e de qualidade e, portanto, isso não está sequer em causa o simplificar, está em causa perceber onde é que nós podemos melhorar aquilo que é a nossa legislação, aquilo que são as várias partes num processo de licenciamento e a responsabilidade que cada uma tem ao longo do processo e perceber como é que podemos, não perdendo de vista a responsabilidade de cada um, porque quem faz o projeto é o projetista e será sempre o projetista, mas perceber em que fase é que entra
a Câmara Municipal, e no fundo é isto. Nós falámos aqui da questão da fiscalização. As câmaras municipais terão sempre esse papel de fiscalização. Agora, há uma responsabilização no fundo, aqui, qual é a diferença? Tácito, não é? Qual é a diferença? Há um licenciamento tácito. Não há um licenciamento tácito, há uma responsabilização que hoje já existe noutras operações do projetista. E com responsabilidade, com corresponsabilidade vá do promotor do empreiteiro. A corresponsabilização não pressupõe, eu acredito. O problema é que vão lá depois e até podem responsabilizar, mas para o que pode correr mal é tarde demais, não é? Bem, mas nós temos aqui, como eu não vejo nenhuma das partes desta operação como partes que não. Nós temos que cumprir os requisitos legais, ou seja, a responsabilização do projetista é apenas. A única diferença é que, em vez de ser a Câmara a testar da fiabilidade do cumprimento dos requisitos legais, é o projetista que os atesta. Os arquitetos não são. Nós estamos a falar os arquitetos disto. Estão contra esta. Mas não é pela questão, certamente não será pela questão da qualidade dos seus projetos ou da segurança que têm e do cumprimento dos requisitos legais. Não é a mim que me tem que perguntar porque deles não concordarem. Aquilo que lhes estou a dizer é que a única diferença que há do procedimento que existe para o procedimento que estamos neste momento, que apresentamos, é precisamente quem é que se responsabiliza por os cumprimentos. Não há nenhuma alteração naquilo que é o cumprimento das regras que têm que ser cumpridas. Portanto, a qualidade, a sustentabilidade, tudo isso está salvaguardado. 900 milhões de euros de apoio público, uma série de medidas com amplitude raras vezes vistas em Portugal e, no entanto, não tocam no estatuto fiscal de exceção para nómadas digitais e residentes não habituais. Não estão a remar para dois lados ao mesmo tempo, quer dizer, que é o que acontece quando se rema para dois lados ao mesmo tempo, que se fica no mesmo sítio. Bom, nós começamos este debate a dizer que chegamos, que agora apresentamos novas medidas e que que o pacote de medidas já tem aqui muitas coisas. Esta foi uma avaliação que fizemos no momento de construir este... Estou a fazer perguntas. Porquê é que não mexem nos nómadas digitais e não residentes? Porquê é que continuamos a favorecer uma área que ajuda à inflação das casas no momento em que está? Qual é a razão tão profunda? Para isso foi o Ministro das Finanças que lhe disse que não podia ser? Bom, primeiro o governo não só, e portanto as decisões foram tomadas por um governo como um todo. Ouvir os violinos e aquilo que se decidiu, e aquilo que onde nós atuamos, que é o alojamento local e os vistos gold, aqui fazendo o paralelismo com as duas situações que referiu, são situações que têm um impacto direto no imobiliário, ou seja, os vistos gold são investimentos. O que é o visto gold neste caso? É o investimento em imobiliário. E o alojamento local é investimento nas habitações, em imobiliário também. E foi aí que nós aquilo que foi a opção, o investimento não tem paralelo nas outras duas medidas. Estamos a falar de investimento como Lisboa, direto. Os nómadas digitais, mas sobretudo até mais que os nómadas digitais, os não residentes então têm um impacto bastante forte no centro das cidades. Claro que os não residentes, as borlas fiscais que têm, não são no investimento à habitação, mas o efeito, o resultado é o mesmo. Isso é um subterfúgio formal para uma questão que é real, que é, há pessoas que estão a comprar, que só compram casa em Lisboa, porque isso tem um grande benefício fiscal, está a viver em Lisboa, ou compram ou alugam, no caso dos nómadas digitais, alugam. E isso tem um efeito no mercado. Não pode ser, esteve aqui sempre a falar que devemos olhar de uma forma integrada. Não, claro, mas e eu estou a acrescentar aqui duas coisas. Ficaram de fora. E muito bem, no debate permite-nos também analisar e discutir outras questões. Aquilo que eu lhe disse foi a opção que tomamos, foi precisamente de olhar para aquelas medidas que têm um impacto direto no imobiliário. Outras há e esse debate continuará certamente. Neste momento a opção foi essa. O Governo anunciou o fim dos vistos gold em Lisboa e Porto há um ano. Ficávamos por aí para favorecer o investimento do interior. De lá para cá, apenas 61 dos 808 vistos concedidos foram em zonas menos povoadas. 80% foram nas áreas metropolitanas e muitos em Lisboa e no Porto. Porque o Governo deixou tudo na mesma para espaços comerciais e de escritórios. Qual é o alçapão legal desta vez? Será através dos fundos de investimento? Qual vai ser o alçapão legal para os vistos gold continuarem a funcionar? Vai ser através do investimento feito por vias de fundos de investimento? Bem, nós acabamos com o regime, revogamos o regime de vistos gold, portanto, alçapão legal não haverá. Se continuarem a dar vantagem, por exemplo, em investimento, através de fundos de investimento para conseguir vistos. Mas já agora, já que não falamos sobre isso, e só para salientar, nós o único incentivo que colocamos neste pacote legislativo que para nós é importante, para este investimento, porque nós queremos que o investimento continue a ser canalizado para a habitação, é o incentivo ao arrendamento acessível. E é muito importante
que esse trabalho seja concretizado no território também para estes investimentos. É que sejamos capazes de canalizar para o arrendamento acessível, e por isso é que temos aqui medidas que também são imobiliários. Medidas que também serão certamente criticáveis por quem acha que não devemos centrar as políticas neste setor. Nós achamos importante que, para além daquilo que é o investimento público, para além daquilo que é a relação entre senhorio e arrendatário, possamos também aqui criar instrumentos para poder canalizar este investimento para o arrendamento acessível. E por isso nós acabamos com o regime dos vistos gold e criamos um novo regime que infelizmente não está a ser tão falado quanto o fim dos vistos gold, mas que é importante que se fale também, que é efetivamente colocar não apenas os nossos terrenos, o nosso património público devoluto, mas também com um regime fiscal mais apelativo para o arrendamento acessível e também com a linha de financiamento, conseguir garantir que estes investimentos possam canalizar-se para aquilo que é um objetivo e um desígnio comum de criar respostas compatíveis com os rendimentos das famílias, com rendas obviamente que são definidas. Estou a falar dos terrenos, estou a falar do regime fiscal que não pagam a mais-valia, não é? Não, e estou a falar mesmo da mobilização. Os projetos de CDH que falava, de contratos de desenvolvimento habitacional, de que falávamos com a cedência dos terrenos públicos, visa também este fim. Ou seja, nós queremos que os investimentos possam ser canalizados para o arrendamento acessível. Também temos ganhos enquanto política pública. Não nos estamos a subtrair à obrigação pública. Estava a falar de equilíbrios. Eu não acho é absolutamente normal, deve-se usar todos os instrumentos. A questão é se não continuamos a carregar na mesma tecla, que é vamos continuar a apostar tudo no privado, no mercado, no privado, no mercado. Não, e por isso eu estava a dizer isso já sabendo o que eu acho que procurar tanto equilíbrio, corre o risco de manter o mesmo desequilíbrio que temos tido, que é pouquíssima presença do Estado, como existe no resto da Europa, e a manutenção da total dependência das políticas de habitação. Mas nós não podemos limitar a política pública àquilo que foi apresentado neste pacote legislativo, porque aí sim estaríamos a dizer que abdicamos tudo o que fizemos, tudo o que pensamos e tudo o que defendemos ao longo dos últimos anos para fazer este conjunto de medidas. Não é tudo isso que está em cima da mesa e não me fartarei de repetir isto. O parque público, o reforço do parque público é a nossa prioridade naquilo que é a política estrutural. Reforçar o parque público como resposta à matéria da habitação, tratar a habitação como tratamos a saúde ou como tratamos a educação. Deixe-me só terminar este raciocínio que é importante. Para ficar a resposta completa. Já sabia que ia, mas é importante porque depois a certa altura, mas também já deixou no ar várias vezes que estamos a substituir uma pela outra. E não, nós queremos e temos esta prioridade de reforço do parque público, mas também sabemos que é importante complementar a resposta do parque público com outras respostas que assentem no mesmo fim, arrendamento acessível, a preços compatíveis com as famílias. E aqui nós não falamos das cooperativas, mas as cooperativas são também um foco fundamental da nossa política. Já começamos a fazer esse caminho. Aliás, aqueles 12% que eu falo da média europeia, há casos em que são cooperativas. Nós já começamos esse caminho, nós temos dois terrenos que foram identificados para lançar em concurso para as cooperativas, e aquilo que estamos aqui a fazer é complementar com uma terceira via também de intervenção, sempre focada no arrendamento acessível. Mas terminando este raciocínio, parque público, prioridade de parque público continua a ser a prioridade na nossa política pública. Os apoios ao pagamento de rendas e do crédito não servem para resolver a crise da habitação, mas para minorar efeitos devastadores que têm nos rendimentos das famílias. Portanto, eu não olho para esta parte como uma reforma da política de habitação, mas como uma solução de emergência. Eu tenho ouvido várias críticas que chegam a poucas famílias. Há simuladores, há pessoas que têm tentado a fazer simuladores para perceber até que ponto, quer no arrendamento, eu gostava que falasse das duas coisas, arrendamento e prestações, porque me parece que ainda não é muito claro como é que vai funcionar, quem pode aceder, quantas pessoas esperam que sejam abrangidas, se há limites de candidatos. Nós temos o limite será em função da aplicação dos critérios de elegibilidade. Se quer num, quer noutro. Arrendamento... Ok, então falando primeiro no arrendamento e no apoio à renda que se criou, extraordinário, portanto é um apoio para, como falávamos aqui, um apoio extraordinário para aquilo que são os contratos de arrendamento já existentes. Nós definimos no fundo 3 requisitos de elegibilidade. Por um lado, o rendimento, portanto até ao 6º escalão, até porque dos dados que temos é onde está concentrada a maior taxa, o aumento da taxa de esforço, não é? A mais acrescida. Depois, o segundo critério é o critério das rendas, da tipologia, do valor, no fundo da tabela das rendas por tipologia, que no fundo vamos usar aquela que usamos para a porta 65.
e temos um limite de taxa de esforço. Como é que vai ser definido o apoio? É a taxa de esforço real, aquela que a família tem, passa uma taxa de esforço ideal de 35%, até um limite de 200 euros de prestação. Isto é um apoio a 5 anos e vai reduzindo a taxa de esforço final que temos em conta, dos 35 para os 40, dos 40 para os 45. Portanto, não fica sempre como limite a taxa de esforço de 35%, só para que fique lá claro que não é sempre a mesma metodologia. Nós temos várias situações que vão cair dentro dos 200 euros, porque a taxa de esforço é superior e não chegamos aos 35. Há situações dessas, mas há muitas situações que se enquadram dentro deste limite. Nós estamos a falar das pessoas que recebem 200 euros de prestação, estamos a falar de 2.400 euros ano que recebem de complemento à renda. Portanto, não estamos a falar de uma prestação. Quantas pessoas é que acham que... Nós temos os números, nós não temos os números com a definição da. Eu não sou apologista de dar números, porque depois os números vão sempre às nossas costas quando depois vamos a concretizar o apoio. Mas aquilo que foi a análise que temos, e eu não tenho estes dados para o crédito à habitação, mas tenho no apoio à renda, dos dados que temos, sem fazer a averiguação da tipologia de renda, portanto, dos dados que temos, da aferição que temos, são à volta de 100 mil famílias que estão, no fundo, em sobre-esforço face aos 35%. Mas os dados finos pressupõem depois uma avaliação casuística das tipologias. A nossa aqui, a nossa grande preocupação é que este modelo seja eficaz. Este apoio tem que ser eficaz para chegar às pessoas, não apenas ser conhecido, mas ser eficaz na sua tramitação, e é precisamente essa análise fina que estamos agora a fazer para que ele possa chegar a todas estas famílias, porque dava o exemplo de que muita gente vai ficar nos 200 euros e não vai chegar à taxa de esforço de 35%. Mas 200 euros por mês, 2.400 euros por ano será certamente uma ajuda para as famílias que estão neste momento, com um aumento do custo de vida e portanto, será importante que ele chegue às famílias. Em relação ao crédito à habitação? Em relação ao crédito à habitação, aquilo que está... Eu não tenho os números do número de famílias a que pode chegar. Como é que funciona a medida? Pronto, no fundo, o crédito à habitação tem aqui três medidas, mas a medida do apoio, ela tem o critério de escalão de rendimento é exatamente igual, é o 6º escalão de rendimento, aplica-se aos créditos que têm até 200 mil euros de capital em dívida, portanto aplica-se, tem também esse limite, e no fundo o que vai fazer é uma compensação de metade daquele que é o acréscimo do juro, no fundo que excede ao indexante, àquele teste de stress que se faz. Portanto, quando acresce face aos 3%, não é? Quando acresce, e até um limite de 720 euros, é o limite do crédito de habitação, mas no fundo compensa em 50% esse aumento do teste de stress. Isto é para durar quanto tempo? A medida do apoio à renda é de 5 anos, a medida do crédito à habitação, eu penso que nós ainda não fechamos o limite, ou seja, neste momento é uma medida excepcional para este ano, será reavaliada, não é? Há medidas que têm dúvidas sobre a capacidade de execução, como a do subarrendamento e os casos de volutas, que já aqui disse, mas nenhuma como a da imposição de uma taxa fixa aos bancos. Sem indicar valores ou balizas, isto não é só fogo de vista? De todo. Nós neste momento... Obrigar um banco a fazer uma taxa fixa, eu ouvi o Primeiro-Ministro a responder, já agora deixa-me perguntar assim, e dizendo, não, porque há concorrência entre os bancos, não, um banco decidiu abandonar a taxa fixa, saiu da concorrência nas taxas fixas, e portanto põe uma taxa fixa exorbitante e continua exatamente como estava, que é fora das taxas fixas. Portanto, isto parece-me só uma medida para parecer que faziam alguma coisa em relação aos bancos. Mas não é, a verdade é que nós comparamos, Portugal compara de forma muito diferente com outros países. O problema que hoje temos com o aumento da taxa de juros não se coloca noutros países porque a percentagem que temos de taxa, exatamente, a taxa variável é enorme. E portanto aquilo que nós pretendemos, esta medida é mais uma medida estrutural, que é garantir que os bancos efetivamente começam a dar resposta na taxa fixa. Mas se não põem balizas, não garantem. Mas a verdade é que a concorrência, nós já temos algumas taxas fixas, e as taxas fixas que existem hoje em alguns bancos, e era isso que o Primeiro-Ministro estava a referir, são, quando falávamos da concorrência, para que a taxa fixa seja concorrencial, vai-se acomodar àquilo que também já é praticado. Se Portugal tivesse um banco público, imaginando que Portugal tinha um banco público, se calhar o banco público podia fazer uma taxa fixa concorrencial, mas para isso era preciso que Portugal tivesse um banco público. Certamente que a taxa fixa será aplicada em todos os bancos, inclusive no nosso banco público, que já tem. E portanto aquilo que se pretende, obviamente, e fora de brincadeira, obviamente que o que pretendemos por esta via é que todos os bancos tenham taxa fixa, e nós valorizamos o efeito que tem com as que já existem, o efeito de concorrência e aquilo que é o efeito de balizar os valores, não em valores
muito elevados, mas nos valores que hoje são praticados e que serão uma ajuda também por esta via para as famílias. Esta medida é muito importante também para aquilo que é a estabilidade dos créditos à habitação. Para terminarmos, e hoje, dia 21 de fevereiro, ao fim do dia, pelo menos agora, a reação ao pacote que apresentaram tem sido quase unanimemente criticado. Não tem havido assim muitos pacotes com uma unanimidade, quase, eu não digo unanimidade, mas é muito próximo disso. Há algumas pessoas do Partido Socialista que o estão a defender. Eu defendo. Pois, da esquerda à direita, dos construtores aos arquitetos, do alojamento local aos senhorios. Acha que com esta reação tem condições políticas para aplicar este pacote? Este pacote de medidas, eu vou acabar como comecei, que é as críticas não é ao pacote de medidas, é medidas em concreto. Porque se nós formos apertar, não tenho neste momento nenhum partido da oposição a elogiar o pacote no seu conjunto. Mas também nunca teria, independentemente da proposta que apresentasse. Não, o debate, o problema é que nós fazemos este debate. Nós fazemos este debate depois, mas neste momento não há nenhuma medida que nós apliquemos que seja saudada, independentemente de ser igual ou semelhante àquilo que muitos partidos apresentam. Eu digo isto a rir, mas é um bocadinho a percepção que tenho quando olho para a discussão deste pacote legislativo, e obviamente que nós não pensamos todos de forma igual, nós não temos a mesma visão de como é que devíamos responder àquele que é um problema que todos identificamos, que é o do acesso à habitação. Aquilo que tentamos fazer foi um pacote de medidas que desse resposta às várias preocupações das entidades do setor, e quando digo entidades falo desde os inquilinos, aos senhorios, aos proprietários, aos construtores, aos promotores, aos arquitetos, aos engenheiros, e tivemos esta tentativa de chegar, olhando para as várias propostas, chegar a um equilíbrio, ou pelo menos chegar ao máximo possível a estas entidades. E por isso é que eu digo que certamente em todo este pacote de medidas há medidas aqui que correspondem àquilo que são propostas e correspondem àquilo que eu não tenho dúvidas que vamos conseguir concretizar no terreno. Agora, claro, nós quando concentramos o debate naquilo que nós não concordamos, só ouvimos a crítica. É normal nesta altura. Mas faz parte. Eu não estou a discussão pública, é normal que as pessoas vão falar das coisas. Obviamente, ninguém vai dizer que gosta de uma medida, vai dizer a medida que não concorda. E a discussão pública permite-nos também olhar e ponderar melhor essas propostas. Condições políticas de chegar ao fim deste processo de discussão pública e o essencial deste pacote, não tudo, evidentemente, ter sobrevivido. Eu diria que sim, porque nós convictamente, quando defendemos, quando falamos deste pacote de medidas, falando com... Bem, a nossa preocupação qual é com este pacote de medidas? É executar as políticas de habitação e garantir que as pessoas têm acesso à habitação. Desconstruindo os mitos de que nós estamos a fazer é importante que isso se faça. Desconstruindo estes mitos de que estamos a fazer um pacote de medidas entrando na propriedade dos outros, na casa das pessoas. Não é de todo isso, e é importante que isso fique claro. É um pacote de medidas que assenta num apoio imediato às famílias e assenta num conjunto de instrumentos para garantir mais respostas, e nas respostas que existem que possam ser canalizadas para a habitação, com tantos instrumentos e tão diferentes entre eles. Portanto, não há uma medida, e nós parece que falamos só de uma medida em concreto. E é importante, e por isso é que eu digo as condições para aplicar este pacote legislativo, não tanto aplicar, mas pelo menos de dá-lo a entender, é que as pessoas percebam que isto não é uma medida isolada. Nós não vamos fazer política de habitação com o arrendamento forçado apenas, não vamos fazer política de habitação com a questão do alojamento local, que eu acho, aí há uma discussão, eu tentei aqui explicar um bocadinho a lógica das medidas, mas é uma discussão que obviamente toca naquilo que é o investimento pessoal que as famílias fizeram, e portanto tem aqui uma segunda componente que torna o debate obviamente mais pessoal, na forma de o fazer. Mas não são estas medidas em concreto ou só elas isoladamente que vão dar a resposta às necessidades de habitação, mas no seu conjunto sim, e por isso eu diria que temos essas condições. Mas o Parlamento também fará essa análise, porque atenção que este pacote legislativo nós temos discussão pública, mas na sua grande maioria vai para o Parlamento pela natureza das próprias questões. Portanto, o Parlamento depois também, não posso dizer que será isto que vou aplicar, porque o Parlamento depois logo dirá de sua justiça, mas nós consideramos que este é efetivamente um pacote de medidas equilibrado e que sem prejuízo da discussão pública que obviamente ponderaremos, que pode ser aplicado nestes termos, desde que se perceba bem aquilo que são as medidas, cada uma das medidas, e não olhar para elas de forma isolada. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite no momento de muitas solicitações. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada.
Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.